E aí galera, meu nome é André Castro, sou um colaborador do Sem Loop. Hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa bem simples, que é mostrar a imagem da câmera do Kinect, entendeu? A primeira coisa que você precisa para programar para o Kinect é o Kinect SDK. Nós estamos aqui no site do Kinect for Windows, tem o link aí embaixo. Vamos apertar em Download SDK e os mais importantes são esse daqui, é o SDK, que sem ele você não consegue trabalhar. E o Toolkit, que esse Toolkit traz vários exemplos muito legais, e explicando todos os códigos desses exemplos, entendeu? Então, se você quer programar para Kinect, é muito importante que você baixe o Toolkit também. Depois de baixado os dois e instalado, instalação bem simples, nós vamos pegar o Visual Studio. Você precisa do Visual Studio 2010 com .NET Framework 4.0 para funcionar. No caso, nós vamos vir aqui, File, New Project. Meu caso é .NET Framework 4.0. Se tiver marcado em outro, desmarca. Vamos chamar de RGB Demo o nosso projeto, que é a demonstração da câmera RGB do Kinect. Eu vou criar um WPF. Você pode criar um XNA, um Windows Forms, isso você que sabe. Criando o projeto. Eu vou ter a tela principal, né? Aí eu vou no código dela. A primeira coisa que você tem que fazer é adicionar referência ao Kinect SDK. Então nós vamos em .NET. Pesquisar aqui pelo... meio problemático esse negócio. Pesquisar aqui Microsoft.Kinect. Microsoft.Kinect. Então, ok. Aí ele adicionou a referência. A gente vai botar um using Microsoft.Kinect. Beleza. Nós vamos precisar de uma variável do tipo Kinect Sensor. Vou botar ela como pública mesmo. Kinect Sensor. Vou usar como sensor mesmo. Essa variável aqui vai ser o nosso Kinect, vai representar o nosso Kinect. Mas antes, você tem que verificar se existe algum Kinect conectado no seu computador. No caso, dentro dessa variável, dentro desse tipo Kinect Sensor, tem uma propriedade estática chamada Kinect Sensors, que pega a quantidade de Kinect que tem no seu sistema. No nosso caso, nós vamos verificar se existe algum Kinect. No caso, se existe algum Kinect conectado, pode ser conectado mais de um Kinect. Nós não vamos cobrir isso agora. Agora nós vamos pegar esse Kinect que está conectado, né? No caso, sensor igual ao Kinect Sensors, ao primeiro, que no caso é o único que eu vou ter aqui agora. Então eu ponho que o sensor recebe sensor. A segunda parte, o que nós queremos? Nós queremos a imagem da câmera principal. No caso seria Color Stream. Então nós temos que habilitar essa função. Você pode habilitar várias funções do Kinect. Tudo que você quer, por exemplo, você quer rastrear esqueleto. Então eu tenho que vir aqui, Skeleton Tracking, Skeleton Stream, .enable. Quero a câmera de profundidade, Depth Stream, .enable. No nosso caso a gente quer a câmera de cor, Color Stream, .enable. Ele tem um construtor aqui que recebe um Color Image Format, que é o formato da imagem que vai receber pra gente. No caso, eu vou querer um RGB 640 por 480 a 30 frames por segundo. Depois disso, nós vamos associar um evento ao Kinect. No caso, nós estamos
recebendo 30 frames, nós vamos receber 30 frames por segundo. Se eu pôr Color Frame Ready, a cada segundo ele vai passar 30 vezes nesse evento. Mas no nosso caso nós vamos usar o All Frame Ready, também dá no mesmo. Ao contrário do Color Frame Ready, o All Frame Ready é quando todos os frames, no nosso caso a gente só tem um frame, que é o da cor. Quando esse frame, ele receber esse frame, vai passar no All Frame Ready. No caso a gente põe mais igual, aperta Tab 2 vezes e o Kinect e o Visual Studio vai fazer o nosso evento pra gente. Beleza. Agora a gente vai dar um using. Color Image Frame. Vamos chamar ele de cframe igual a i ponto open color image frame. No caso, são 30 frames. Em um segundo ele tem que passar 30 vezes aqui. E cada hora que ele passar, eu vou pegar o frame de imagem dele. No caso, eu estou pondo dentro de using, dar um dispose quando acabar de usar. Uma coisa muito importante também, né, que nós temos que fazer é adicionar uma imagem no nosso WPF. A gente vem aqui em Toolbox, vamos jogar uma imagem aqui. Vamos chamar ela de Image Kinect. Beleza. Dentro do All Frames Ready, primeiro nós vamos precisar de um array de bytes. Então vamos criar aqui no caso, qual que vai ser o tamanho dele? O tamanho dele é do tamanho do frame. No caso é Pixel Data Length. Aí o cframe tem um método chama copy pixel data to, que vai passar todos os bytes que ele pegou da câmera. Ele não nos retorna uma imagem, ele retorna um conjunto de bytes. Então o que nós vamos fazer? A gente pega esse conjunto de bytes e transforma numa imagem. E pronto. Então aqui nós já pegamos a imagem, só que ela está em formato de bytes. O que nós temos que fazer? Nós temos que converter isso para um bitmap que a nossa imagem possa ler, não é? Beleza, agora nós vamos converter isso em uma imagem. Primeiro a gente precisa de algo chamado stride. Bom, stride é bastante confuso agora, mas a ideia é o seguinte: ele é o número de pixels por linha. No caso, qual que é a conta? É o width, que é a largura, vezes 4. O stride ele é sempre um múltiplo de 4. E nesse caso de 4, porque é o RGB mais vazio. Beleza? Então vamos lá. Agora a gente pega o ImageKinect.source. Nós vamos adicionar a nossa imagem nele. No caso a gente vai precisar criar uma imagem. Bitmap.image.create. Vamos ter o nosso construtor aqui. O tamanho é 640, 480. O DPI vamos por 96. Pixel Format, no nosso caso, ele vai ser um 32 bits. Background, paleta pode ser nulo. Nosso pixels, os cbytes que a gente copiou lá e o stride.
Beleza. Ah, é importante também sempre verificar se o save frame é nulo, porque se for, ele dá um return. Que de vez em quando o Kinect acaba perdendo valores. Então, se você pegar um frame que está vazio e tentar executar isso aqui tudo, ele vai dar problema. No caso, ele só vai executar se o CFrame não for nulo. Outra coisa importante. Pus aqui um start. Tem um método aqui. Vou tirar esse método aqui, vamos criar. Você tem que desativar o Kinect. Senão ele fica ativo consumindo recurso. Isso acontecia muito no beta. Parece que no novo não está acontecendo mais, mas no beta ele travava se você não dava um unload no Kinect. Cadê o método unload, unload, unload? Unloaded. Aperta duas vezes, ele cria um método aqui. Se o sensor não for nulo, quer dizer, se tiver um sensor, eu vou dar um stop e um dispose. E aí eu dou um sensor.start. Certo. Stride, sensor start. Adiciono tudo, vamos testar. Excelente. Bom, mostrar a imagem é bem simples. Não é algo complicado. Realmente, as maiores complicações são depois. A questão do o esqueleto e a câmera de profundidade também você vai ver que são simples, não são tão complicados assim, parecem ser complicados, na verdade são bastante simples, mas o Kinect tem vários recursos e ele é muito extenso. Por isso nós vamos fazer vários vídeos pequenos e simples, começando do básico até o nível mais avançado. Vídeos e artigos, tudo com o objetivo de ajudar todo mundo que quer programar para Kinect. Então é isso aí. Até a próxima. Obrigado por verem. Até.